Oiê, boa noite, bem-vindos a mais uma live nesta terça-feira. Hoje eu não consegui cumprir o meu horário. Oi, boa noite. Hoje eu não consegui cumprir o horário. Até peço, digo para vocês que eu sinto muito, porque hoje eu não consegui cumprir o meu horário. Aconteceram várias coisas aí na minha vida. Eu estava numa reunião, meu celular acabou a bateria, enfim, foram várias questões que aconteceram que eu não consegui cumprir. Então, logo de cara, eu realmente digo aí para vocês que eu sinto muito por não ter cumprido com o horário estabelecido que eu já havia me comprometido com vocês. Mas vamos lá seguir essa live de hoje. Para quem entrou aí, se quiser compartilhar, enviar para outras pessoas, beleza? Bom, eu vou direto ao assunto, porque como já falei, eu não consegui, né, chegar antes, mas vamos lá. Tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Enfim, e eu não vou ficar pensando nisso. Então vamos lá. O que pode estar atrapalhando seus relacionamentos hoje, né? Existem várias questões e várias situações que podem atrapalhar o relacionamento, ou de você estar num relacionamento e ter problemas, ou de você não ter um relacionamento, de você não encontrar pessoas, de você não conseguir se vincular com pessoas. E aí eu vou citar alguns aqui. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de vínculo. Vínculo todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, a gente possui um vínculo. Várias pessoas. Então, existem aqueles vínculos que são mais simples, outros que são mais complexos, né? Mais complicados. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de vínculo. O que pode estar atrapalhando esses relacionamentos, esses vínculos que a gente forma ou não com outras pessoas, existem algumas situações, eu vou citar algumas aqui. Então, uma delas pode ser os emaranhamentos do passado. Ou seja, o que é um emaranhamento? Emaranhamentos são as situações que acontecem ou que aconteceram na nossa vida ou na vida dos nossos antepassados, pai, mãe, vó, avô, tio, tia, que podem, de alguma forma, não terem sido resolvidos, e a partir do momento que eu chego neste sistema e que eu tenho acesso, né, a isso, porque eu dentro do campo, né, familiar, aquilo fica gravado. É como se tivesse gravado ali naquele inconsciente, né, daquela família, daquele sistema, que existe algo que não foi resolvido. Então, dessa forma, como não foi resolvido por pessoas anteriores, quem chega agora fica com a missão, né, de resolver isso, porque acaba carregando isso, né, inconscientemente e levando isso para a sua vida, querendo ou não, para ser resolvido, né? Então, esses emaranhamentos são situações não resolvidas que ficaram, né, do relacionamento dos pais, dos avós, dos tios e de quem quer que tenha sido, e ainda relacionamentos que você teve anteriormente. Então, por exemplo, você foi casada uma vez, se separou, e aí você casou novamente e não resolveu as questões que você tinha do relacionamento anterior. Então, foi um relacionamento traumático que terminou de forma traumática, ou foi um relacionamento que terminou de forma ruim, conflituosa, com várias questões que não foram resolvidas, né, que ficaram mal resolvidas entre o casal, entre as pessoas. E aí você vai e se relaciona com uma outra pessoa, você se vincula com uma outra pessoa, e essa pessoa acaba você se vincula com essa pessoa sem resolver o problema do relacionamento anterior. Então, o que acontece? Você traz as questões, né, os emaranhados,
as situações não resolvidas do relacionamento anterior para este relacionamento, mesmo que você não tenha consciência, mesmo que você não queira, mesmo que você imagine que resolveu, muitas vezes a gente não resolve, porque a gente só resolve uma situação, a gente só resolve um relacionamento quando aquele relacionamento, mesmo que termine, ele termine com amor, né? O amor é tudo aquilo que aconteceu no nosso relacionamento faz parte da minha vida, faz parte da minha história e eu levo comigo. Aquilo que de alguma forma, né, não foi bom, não foi legal, é 50% para cada um. 50% por quê? Porque os dois escolheram estar nessa relação, de um jeito ou de outro. Você pode até falar, mas como assim eu escolhi estar com uma pessoa ruim, ou que me maltratou, enfim. A gente sempre escolhe, mesmo que seja de forma inconsciente, porque a gente tem laços dentro do nosso sistema familiar que nos ligam a pessoas, a situações, porque dentre este sistema, esse campo familiar, essas histórias que não foram resolvidas, elas continuam atuando na vida das pessoas que pertencem a esse sistema. Então, dessa forma, a gente continua, né, perpetuando as situações uma após uma dentro dessas relações, até que alguém dentro do sistema, né, resolva isso internamente, né, resolva dentro do sistema familiar e aquela situação, aquela pessoa, aqueles mal resolvidos, né, passem a não ter mais força, importância para aquele sistema, né? E algo que foi excluído se torne incluso, né? Aquilo que não foi visto, que não foi falado, que não foi incluído, seja incluído por alguém do sistema, para que isso pare de ser perpetuado, para que isso pare de passar de geração para geração, tá? Então, uma das causas do seu relacionamento, né, ou de que pode estar atrapalhando seus relacionamentos são a questão dos emaranhamentos do passado. Uma outra questão que também pode influenciar, né, a sua vida, as suas relações, quer seja ela com marido, esposa, cônjuge, namorado, pai, mãe, filhos, qualquer situação que você esteja vivendo hoje na sua história, nos seus relacionamentos, também pode ter a influência da sua criança interior ferida. Por quê? Se lá no passado, porque assim, todos nós passamos por situações traumáticas, o que eu quero dizer, não necessariamente é um trauma, como um trauma infantil, né? Um trauma que você de forte impacto emocional, entende? Às vezes aquela situação, às vezes são situações recorrentes, traumáticas, né? Que aconteceu lá na sua infância, que faz com que a sua criança ferida fique lá naquele lugar, né? Lá naquele trauma do passado e continue revivendo dia após dia situações dentro das relações que você estabelece, né? Então, se a sua criança interior ferida continua carregando traumas, né? Continua carregando situações não resolvidas, né? Lá do passado, que ela queria ter sido vista, que ela queria ter sido olhada, que ela queria ter sido cuidada, que ela queria ter sido ouvida, que ela queria ter sido abraçada, que ela queria ter sido amada, né? Em qualquer uma das etapas ali da parte infantil, né? Da primeira etapa de vida, ela ainda continua
numa reivindicação dentro de você, como se isso fizesse parte de você ainda, né? Então você continua revivendo esses traumas, essas traumatizações. Quando eu falo trauma, muitas vezes não quer dizer só um trauma específico. As traumatizações, quando eu digo traumatizações, são pequenos eventos. O que são esses eventos traumáticos, né? O que são essas traumatizações? São pequenos eventos que desde a sua vida intrauterina podem ter ocorrido, né? E você teve essa percepção que existiram situações, fenômenos que podem ter acontecido, que você sentiu, que você percebeu que naqueles momentos você não foi ouvido, que você foi rejeitado, que você foi excluído, que você foi abandonado. São pequenas situações que podem ter ocorrido na sua infância, né? São várias situações que foram recorrentes, que trouxeram para você essa sensação, essa percepção de que essas situações não foram resolvidas, né? E isso dentro do corpo de uma criança, dentro da mente, dentro do corpo, dentro da situação, a criança não consegue resolver. Se ela não consegue resolver, isso gera um estresse grande no corpo da criança, que gera pequenas traumatizações, situações em que ela não conseguiu resolver, em que ela não teve, naquele momento, a capacidade de resolver aquilo, né? E aí acontece essas pequenas traumatizações, que pode ter sido, por exemplo, num momento, né, em que você se sentiu abandonado, quando você de repente estava querendo o colo da sua mãe, né? E naquele momento ela não conseguiu te atender, e aí isso de forma recorrente, né? Você foi se sentindo assim, nos momentos em que você necessitava talvez do colo, da atenção, do amor, da presença, do carinho, né? Você se sentiu abandonado. Então, isso são pequenas traumatizações que podem ter ocorrido lá na sua infância e que você traz ainda hoje aí na sua criança ferida dentro de você, para dentro das suas relações, né? Porque se você não resolve as suas traumatizações lá do passado, se a sua criança ainda está ferida e não foi acolhida, não foi vista, não foi amada, se ela ainda continua nessa reivindicação, ela ainda continua trazendo isso para a sua vida hoje, nas suas relações com as pessoas que você convive, né? Que seria, pode ser com seus filhos, pode ser com o seu marido ou sua esposa, pode ser com a sua mãe, com o seu pai, pode ser com o seu patrão, enfim, pode ser com todas as pessoas que você convive, né? E que de alguma forma você ainda está neste lugar dessa criança ferida, reivindicando algo, né? Então eu reivindico talvez a presença, eu reivindico talvez que essa pessoa me veja, eu reivindico talvez que essa pessoa esteja comigo o tempo todo, eu reivindico talvez que essa pessoa olhe para mim o tempo todo, que ela me reconheça, que ela me olhe, que ela me veja, que ela me atenda, que ela fique presente, que ela me ame, entendeu? Então, se você ainda está com a sua criança interior ferida neste lugar, reivindicando coisas, né? Você ainda está preso no passado, nessas traumatizações, e isso está atrapalhando as suas relações hoje. Outra coisa, né? Então, ser dona da razão, né? Ser dono da razão, né? Então, o que é ser dono da razão, ser dona da razão? É querer estar no papel de eu sei o que é, você não sabe nada, então você cala a boca que eu sei, você não sabe fazer, então deixa que eu faço.
quando você de repente pede ou delega para alguém, ou pede para que alguém faça, você não tem paciência e você vai lá e faz, porque você não tem paciência de esperar que a outra pessoa faça, você está neste lugar de ser dona da razão, de ser maternal, né, de estar como mãe desta pessoa, né? Então, você não sabe fazer daqui que eu faço, você não... E inconscientemente, né, neste lugar, a gente diz ao outro que ele não sabe fazer porque ele não tem capacidade de fazer. Então, se ele não sabe fazer, tem alguém que tem que fazer por ele, né? E esse alguém é você quando você diz isso, né? Que seja dizendo ou não dizendo, né? Ou de forma que você não diga, mas que você se expresse ou que você dê a entender essa situação. Você está dizendo para outra pessoa que ela não tem capacidade de fazer e que ela precisa depender de você para fazer. Então, neste lugar, você coloca você, né, como maior e o outro como menor. Você como mãe desta pessoa, né? Porque quando eu estou neste lugar de ser dono da razão, eu estou de alguma forma como mãe ou pai desse parceiro ou dessa parceira, certo? Então, mais uma coisa que pode estar atrapalhando a sua relação. Então, presta atenção nisso, presta atenção na sua relação, presta atenção na forma como você se posiciona, como você se expressa, como você se coloca, como você, de alguma forma, age dentro das suas relações, seja com seu parceiro principalmente, porque muitas das vezes, numa relação a dois, existe essa questão, né? Todas essas questões que eu trouxe aqui influenciam a sua relação com seu parceiro ou com a sua parceira, principalmente, né? Porque muitas das coisas que acontecem é porque ficaram situações não resolvidas, né? Situações que a gente lá no passado não resolveu e que a gente traz hoje no nosso relacionamento atual, certo? Então, uma outra coisa quando eu estou nesse lugar de dono da razão, eu disputo, né, com o meu parceiro ou com a minha parceira, o domínio. Então, se eu estou como dono da razão ou como dona da razão, eu estou querendo dominar o outro, né? E essa dominação vem exatamente desse lugar de eu sou melhor, eu sou bom, você não sabe nada, você fica aí, eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe, né? Então eu quero dominar o outro e conquistar o outro pelo domínio que eu tenho em relação a você. Eu te domino, né? Se eu sou o dono da razão, você depende de mim para fazer as coisas, né? Então eu tô nesse lugar de dono da razão. Uma outra questão que também influencia, né, a gente nas nossas relações é o amor que a gente tem por nós, né? Então é se amar. Se eu me amo, eu não vou tolerar, eu não vou ficar nesse lugar aqui de bonzinho ou de boazinha aguentando tudo que o outro faz para mim. Então, mesmo que o outro, por exemplo, me prejudique, me bata, me ofenda, né? Faça situações que vão me ferir, né? Eu, como adulto, não permito que isso aconteça. Quando eu me posiciono, eu não permito que o outro faça isso comigo. Agora, quando eu estou numa posição de ser bonzinho ou boazinha, né? Ai, tá tudo bem, eu relevo tudo, eu perdoo, tá tudo certo, você pode... Automaticamente eu estou dizendo para o outro que ele pode fazer o que ele quiser comigo, que eu estou sempre aqui, que eu vou estar sempre aqui nesse lugar. E aí, esse outro, né, como eu não estou colocando limites, quando eu não estou me posicionando, eu estou numa postura infantil de que você pode fazer o que você quiser comigo, que eu vou estar sempre aqui, que eu vou estar sempre... fazendo o que você quer, mesmo que você me bata, mesmo que você me xingue, mesmo que você faça isso, eu estou aqui. Só que neste lugar você também está doente, né? Neste lugar você também está muito mais, né? Numa postura muito maior, né? E mais arrogante ainda do que o outro, porque você está num lugar
como se você tivesse, né? Eu sou bonzinho, você é o ruim da história, né? Eu estou no lugar de, tá tudo bem, você faz e eu tô aqui, você faz e eu tô aqui, né? E não é assim. A vida não funciona assim. A gente precisa se posicionar, dizer, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. E se algo, né, se você está num relacionamento abusivo ou que alguém, né, de alguma forma abusa de você, seja verbalmente, sexualmente, te machuque, né? Seja com palavras, seja com gestos, seja com atitudes, você precisa se posicionar. Não como a boazinha ou como o bonzinho, e sim como alguém de igual para igual, né? Eu não estou dizendo que você precisa bater na outra pessoa, que você precisa devolver na mesma moeda, não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a vida precisa de um equilíbrio. E quando você se posiciona e diz para o outro, olha, isso que você fez, eu não aceito. Isso que você fez, eu não tolero. Então, e procurar os recursos, né, disponíveis, os meios para que isso não aconteça mais, né? Se distanciar, sair de perto, né, dizer não, chega, basta, eu não quero mais isso para mim. Então isso é se posicionar. Isso é perceber o quanto que você se ama e é capaz de cuidar de si mesma, certo? Então mais uma coisa que atrapalha, que pode estar atrapalhando seus relacionamentos. Outra coisa, né, família de origem. Existe uma questão que o nosso primeiro vínculo é com a nossa família de origem, né? E o nosso primeiro vínculo na vida é com a nossa mãe. Então, esse primeiro vínculo vem de estar vinculado com a nossa mãe, né? Quando eu me vinculo com uma outra pessoa, eu me relaciono com outras pessoas, eu preciso ter muito claro dentro de mim que eu preciso me despedir e abrir mão das coisas do passado, né? Das coisas que eu trago do meu sistema, para me relacionar, para me vincular com as pessoas daqui de fora, do mundo, as pessoas que são diferentes do meu sistema, as pessoas que são diferentes da minha mãe. Uma coisa que é extremamente interessante e importante é que a mãe é o nosso primeiro vínculo, é o nosso primeiro eu, né? A mãe é o nosso primeiro outro. Então, todas essas questões eu preciso ter muito bem claras, né, na minha vida e comigo, né? Então, quando lá na vida intrauterina, o meu primeiro vínculo é com a minha mãe. Então, eu, dentro do corpo dela, dentro do útero dela, eu cresci, né? Ela me alimentou, ela fez o melhor que ela pôde dentro daquilo lá, beleza? Tá. Então, quando eu estava no útero dela, eu estava fundido com ela, né? Então, eu e ela eram um só. Eu nasci e vim pro colo, certo? Então, eu nasci, né, desse mundo interno, do mundo interno da minha mãe, lá onde eu estava fundido com ela. Eu nasci e entrei em simbiose com ela. O que é isso? Eu e a minha mãe somos um só ainda. Por quê? Porque neste mundo aqui, eu preciso dela para sobreviver. Eu preciso que alguém cuide de mim, eu preciso que alguém me nutra, eu preciso que alguém me alimente, eu preciso que alguém me acalente, eu preciso que alguém me dê banho, né? Eu preciso de alguém para sobreviver. E a minha mãe é esse eu. Então, eu e a minha mãe estamos em simbiose, né? Eu dependo dela e ela precisa estar ali para cuidar de mim, para me alimentar, para fazer tudo isso. Então, eu e a minha mãe somos um só, nesse momento ainda. Depois entra, né? Começa a entrar a figura paterna, não ainda de forma
precisa, mas ainda eu tenho essa interação muito maior com a minha mãe, né, que chega na fase anal. Então, eu ainda tenho, quando eu começo a me movimentar, quando eu começo a sair de perto dela, né, e eu começo a descobrir um mundo além da minha mãe. Então, eu começo a ver, né, outras pessoas, outras situações, e eu começo a me distanciar dela. E nesse momento, né, não nesse momento, mas depois, eu já começo a me distanciar e começar a perceber o mundo além da minha mãe. Então, neste momento que já está na fase anal, sou eu e a minha mãe, né? Aí é diferente. Aí eu crio individualidade. Sou eu e a minha mãe. Saí da simbiose, estou eu e a minha mãe, né? Indivíduo, tá? Depois disso vem a fase genital. A fase genital é onde entra com mais força, né? Já na anterior já começa a entrar a figura do pai, dos irmãos, né? E começa a entrar outras pessoas além da minha mãe. E na fase genital entra com mais força o pai, né? A figura paterna. Então, o pai é o primeiro diferente que entra na minha vida. Então, existe eu, a minha mãe e o meu pai. O meu pai é o primeiro diferente. Então, se neste lugar eu comecei a perceber, comecei a ver, né, que existe uma outra pessoa, e aí começam a entrar os diferentes. Tem o meu pai, tem a minha mãe, tem os meus irmãos, tem os meus avós, tem o pessoal da escola, então tem os meus tios. Aí começa a abrir um campo de possibilidades e um campo para outras pessoas, né, diferentes da minha mãe. Então, neste lugar, por isso que eu falo, a família de origem, a gente precisa abrir mão, né, de trazer essas coisas, me despedir das coisas que eu trago do meu sistema, dos valores, né, das crenças, de tudo aquilo que eu adquiri lá com os meus pais, né, de tudo aquilo que eu recebi e que talvez neste momento aqui eu preciso me despedir para poder me vincular com alguém diferente da família. Eu preciso me despedir para me conectar com uma pessoa que é diferente, né? Para me unir a esta pessoa e formar uma nova família, né? Um novo sistema a partir dessa união, a partir de ser diferente, né? Então, essas são algumas situações que fazem e que atrapalham os seus relacionamentos, de evoluir, de seguir, né? De você se vincular com outras pessoas, ou de você manter o vínculo, ou de você conseguir se relacionar com outras pessoas de forma harmoniosa, plena, né? E de forma saudável. Porque muitas vezes, ou a gente vai para um caminho, ou a gente vai para o outro, né? Então, por quê? São polaridades. Talvez eu vá, né, para o mesmo caminho que minha mãe e os meus pais, né, tiveram, ou eu faço o oposto. O oposto não quer dizer que seja certo. O oposto, muitas vezes, é o oposto do que você... Ah, minha mãe fez assim. Beleza, então eu vou fazer igual. Ou a minha mãe fez assim. Não, eu não vou fazer igual a minha mãe, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer tudo diferente do que a minha mãe fez. E aí, muitas das vezes, o diferente do que você acha que aqui estava errado... muitas vezes não quer dizer que seja saudável. Muitas vezes é também algo que é a outra polaridade. Também é algo disfuncional, também é doentio, tá? Então, num relacionamento abusivo, quando existe um relacionamento abusivo, né, é quando quando a pessoa, né, que está nesse relacionamento quer uma coisa segura e controlada. Então, eu preciso controlar o outro, eu preciso dominar o outro para que isso aconteça. E isso acontece por quê? Porque esse movimento é movido, existe um movimento movido pelo medo.
E pelo controle. Controle do quê? Né? O que está por trás do controle? O que está por trás do controle é o medo. Né? Então, se eu preciso controlar alguém, é porque eu tenho medo que isso aconteça, eu tenho medo que essa pessoa vá embora, eu tenho medo que ela abandone, eu tenho medo que ela me rejeite. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso controlar. E aí voltamos lá nas feridas da infância, tá? Lembra quando eu coloquei aqui as feridas da infância? São 5 feridas da infância, né? Que são rejeição, abandono, humilhação, né? Exclusão e esqueci uma, manipulação. Então, essas são as 5 feridas da infância. Então, quando eu tenho medo e quando eu quero controlar uma situação, uma pessoa, eu estou querendo controlar a pessoa ou a situação pelo medo. Medo do quê? Medo de perder. O medo de algo, que algo vá morrer, né? Algo que eu não vá ter mais. Então, ou por, né, medo da rejeição, medo do abandono, seja lá o que for, mas existe o medo por trás do controle, da dominação. Tá? É a dificuldade que eu tenho, né, muitas vezes, de encarar o medo, a dificuldade, muitas vezes, de encarar aquilo que está ali, ou que pode não estar, né, a dificuldade de olhar para aquilo que está acontecendo e de realmente querer controlar, o medo de perder, tá? Então, quanto mais eu controlo, menos vida a gente tem. Quanto mais controle, menos vida existe, né? Porque aqui eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Eu estou buscando uma situação ou querendo resolver uma situação que não tem como resolver, né? Então, por este caminho, né? Então, eu estou indo pelo caminho do medo, eu estou indo pelo caminho do menos. Então, existe menos vida e não mais vida, entende? É algo que aprisiona, é algo que, né, quando você fala menos, é algo que está ali, fechado. Quando você fala mais, é algo que está aberto, amplo, existe uma amplidão, uma amplitude, algo que cresce. Quando eu falo menos, é algo que diminui, né? Quanto mais controle, menos vida. Então, o controle é uma ilusão. Voltamos lá para a nossa criança. O controle é uma ilusão, é ficar aprisionado ainda no lugar da criança, das dores, das feridas da infância que a criança tem nessas traumatizações que ela viveu, né? Então, quando a gente traz essas dores no nosso sistema familiar, é porque muitas vezes existem pessoas que foram excluídas, né? E aí, quando existem pessoas que foram excluídas, de alguma forma a gente exclui também. Quando a gente não tem consciência, tá? Quando a gente tem consciência de que isto não é o caminho, de que isto não é o saudável, aí sim eu posso realmente fazer diferente. Mas apenas eu posso fazer diferente quando eu sei o que é o saudável. Né, o que é o caminho saudável, o que é o caminho do equilíbrio e não das polaridades, né? Situações que a gente fala e que precisam às vezes acontecer as mortes, né? Então, o que é acontecer morte? O que precisa morrer? Muitas vezes a gente precisa deixar morrer o nosso ego, as nossas crenças. Lembra que eu falei? Deixar para trás as nossas ilusões, né? Cuidar das feridas da nossa criança. Muitas vezes a gente precisa deixar morrer aquilo que a gente trouxe do nosso sistema familiar e que não faz mais sentido hoje na minha vida, na minha relação, né? É me posicionar, é fazer algo melhor, mas não só melhor para mim, melhor para o todo, para o amplo, para o sistema todo, né? Então não é só para mim, porque quando algo se modifica dentro do meu sistema familiar,
todas as pessoas se beneficiam, não só a mim, mas todas as pessoas que vieram antes de mim e principalmente as pessoas que virão após mim, né? Então, o futuro da família, o futuro do sistema também são beneficiadas quando existe um movimento de mudança, né? Então, as coisas que a gente também precisa deixar morrer, né? Muitas vezes também são as promessas que às vezes a gente faz, principalmente nos relacionamentos, né? E quando existe um término de relacionamento, né? E às vezes a gente parte para um outro relacionamento, então são as promessas que às vezes a gente não conseguiu cumprir, né? Que às vezes a gente fez e não conseguiu cumprir. Então, situações, né? Então, o que eu preciso fazer aqui? Deixar ir, né? Deixar ir isso. Realmente, eu prometi, eu me comprometi com isso, mas eu não consegui fazer, eu não consegui dar conta, eu não consegui fazer esse movimento, né? Então, eu preciso deixar isso morrer dentro de mim, eu preciso deixar isso morrer dentro do relacionamento, né? Para poder seguir para um caminho melhor, né? Para um caminho mais saudável. Então, eu preciso deixar morrer essas promessas que eu fiz lá atrás, né? Para mim, para o meu cônjuge, o meu parceiro, a minha parceira. Então, eu preciso deixar, antes de partir para algo novo, isso precisa morrer, né? Isso precisa acabar. Isso eu preciso deixar ir, né? Então, uma outra coisa, né, é quando nos vinculamos a todas as pessoas, porque quando eu falei lá atrás, um relacionamento é vínculo, né? Então, todas as pessoas que a gente se vincula, né, com todas as pessoas que a gente se relaciona na vida, a gente se vincula de alguma forma, mas principalmente, sobretudo, né, a gente se vincula de uma forma muito maior e mais forte quando a gente tem filhos de relacionamentos. Então, vamos dizer que você teve filhos de um relacionamento anterior que não prosseguiu, né, que não seguiu adiante, que teve um término, seja ele conturbado ou não, seja ele com amor ou não, enfim, com amor com certeza, né, a gente consegue resolver e seguir em frente. Com amor eu consigo incluir e com amor eu consigo estar livre para um próximo relacionamento, senão eu fico aprisionado lá naquele relacionamento. Se eu não resolver, se eu continuo me queixando, se eu continuo excluindo, se eu continuo brigando, se eu continuo falando mal, se eu continuo ainda se eu continuo ainda reivindicando algo desse relacionamento anterior, eu ainda não me desvinculei. Eu ainda continuo preso lá no passado e continuo revivendo as situações lá do passado no meu relacionamento atual. Por isso que muitas vezes o relacionamento atual também não dá certo, né? Porque eu não resolvi o que estava lá atrás. Eu não terminei isso com amor. Eu não solucionei, eu não deixei morrer, eu não deixei ir, né? Eu continuo preso no passado. Então, sobretudo, né, se a gente tem do relacionamento, a gente tem filhos, sejam eles, aqui é de extrema importância, tá? E eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, sejam filhos vivos ou mortos, não importa, filhos são filhos, para o sistema, para a natureza é assim que funciona, por mais que o filho não tenha vindo à vida, por mais que não tenha... ele mudou a vida das pessoas, ele mudou o campo da família, ele mudou a partir do momento aquilo começou a existir e fazer parte. Então, quando algo muda, quando acontece algo dentro do sistema, que muda o sistema, que muda a família, que muda aquela pessoa, é preciso incluir, é preciso pertencer, tá bom?
Outra coisa é com os vínculos com a família de origem, como eu já coloquei aqui. Se a gente não consegue ir, se a gente não consegue se vincular, né, se entregar, é porque de alguma forma a gente ainda permanece vinculado, a gente ainda permanece preso, a gente ainda permanece de alguma forma lá na família de origem e a gente não conseguiu seguir, tá bom? Então, se você tá aí me assistindo, tá vendo ou vai ver essa live depois, presta atenção. Se você consegue se vincular com as pessoas, se você tem problema em se vincular com as pessoas, ou se você se vincula, mas não consegue se entregar, né? Você ainda consegue, você ainda está vivendo, olhando para o passado, olhando para sua família de origem, ou ainda só fazendo as coisas lá com a sua família de origem, resolvendo problemas lá da família de origem, você não está livre. Você ainda está preso nas dinâmicas, nas situações, dos relacionamentos dos seus pais ou dos problemas que existem na sua família de origem, tá? Isso é uma das coisas muito que você precisa deixar morrer também, né? Não morrer o vínculo, mas morrer os problemas, morrer as atitudes, morrer os comportamentos, morrer a lealdade cega, morrer esse vínculo infantil que ainda existe, que ainda está preso lá na sua família de origem, tá bom? A criança que habita em nós fica num nível nessa situação, a criança que habita em nós, ela fica num nível ainda de fidelização, ou seja, de ilusão. Lembra quando eu falei que a ilusão é algo lá da nossa criança, né? Que ainda está presa lá, que ainda está presa nas reivindicações, que ainda está presa nas situações do passado, que ainda está presa nas feridas, na dor lá da infância, ou que de alguma forma ainda está fiel às questões, né, do pai, da mãe, trazendo daqui para o aqui e agora, para o presente, para o relacionamento atual, para o relacionamento com os filhos, para o relacionamento na empresa, enfim, situações ainda do passado que não foram resolvidas e que estão sendo revividas hoje na sua relação. Então, né, nesse processo de fidelização, nesse processo de lealdade cega, nesse processo de ilusão ainda, né, que a gente vive, de reviver essas situações hoje ainda na nossa vida, a gente pode ter, vou citar aqui algumas, né, então, de que a gente ainda pode salvar os nossos pais, né? De que eu estou nesse lugar, de que eu posso salvar os meus pais, eu posso salvar minha mãe ou meu pai, desse relacionamento doentio que ele teve, desse relacionamento doentio que ela teve, das doenças que eles carregam, das situações, dos conflitos, das confusões que eles tiveram lá atrás e que eu posso estar neste lugar para resolver as situações que eles não resolveram. Também posso estar no lugar de espiar a dor deles, né? Então, se eles viveram isso, se eles passaram por situações traumáticas, se eles faliram, se eles tiveram problemas de saúde, se eles adoeceram, se eles fizeram com que pessoas, né, fossem perpetuando situações, eu no meu lugar de filho, eu também, como querendo pertencer, né, e sendo fiel, fidelizando as situações do passado, eu trago isso para a minha vida, querendo fazer o mesmo que eles tiveram, o mesmo destino que eles tiveram, né? Então, espiando a dor deles, tá? Ou também me colocando no lugar de poder resolver algo por eles, né? Então, a minha mãe foi passada para trás, a minha mãe foi traída pelo meu pai, ok? Ou por alguém, né, na história. Tá bom, então eu vou para a vida, eu vou para os meus relacionamentos, eu vou me relacionar com pessoas das quais eu vou trair essas pessoas, ou vão me colocar no lugar de ser traído, já que eu vou resolver isso pela minha mãe. Se minha mãe foi traída, eu vou lá e vou trair as pessoas como
se eu conseguisse resolver algo por eles, né? Então, meu pai foi passado para trás. Tá bom, então eu vou passar as pessoas para trás. Ou eu vou estar no lugar aqui de justiça, querendo justiça para todo mundo, né? Querendo justiça para o meu pai. Então, no lugar de resolver isso pelo meu pai, tá? E isso é um dos movimentos, né? Todos esses movimentos que eu coloquei aqui são movimentos antigravitacionais, são movimentos disfuncionais, são movimentos que a gente sai do nosso lugar de filho e a gente passa para um lugar de grande, a gente passa para um lugar de onipotência, a gente passa para um lugar de salvador, né? A gente sai do nosso lugar de filho para ocupar um lugar da qual não é nosso, tá? E isso causa profundas e transtornos enormes e disfuncionais na nossa vida, no nosso relacionamento atual, no relacionamento com os filhos. Por quê? Porque eu tô saindo do meu lugar. E quando eu saio do meu lugar, eu não estou no meu lugar de mãe, eu não estou no meu lugar de pai, eu não estou no meu lugar de marido, eu não estou no meu lugar de esposa, eu não estou no meu lugar de filha, né? Eu estou ocupando um lugar da qual não me pertence, da qual não é meu. Eu estou besbilhotando, eu estou me incluindo numa situação que não sou eu. Então, várias situações podem acontecer, né? Então, aqui a gente precisa sair deste lugar, tomar consciência de todas essas situações das quais podem estar acontecendo na sua vida e você não tem consciência, e você não está percebendo, e você está caindo cada vez mais nessas situações e repetindo esses ciclos intermináveis de problemas e situações e de culpas e de expiações intermináveis na sua vida. Então, também, né, quando eu posso ir para o relacionamento e deposito, por exemplo, no meu esposo, quando eu estou nesse lugar de reivindicação, eu vou para o relacionamento e deposito no meu esposo ou na minha esposa, né, a expectativa de que eu necessito de coisas, né, porque lá atrás eu não recebi do meu pai e da minha mãe. Então, se eu ainda estou aqui nesse lugar de reivindicação, eu vou fazer o quê? Eu vou reivindicar para o meu marido ou para minha esposa, porque eu não tenho o suficiente e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, né? Então eu vou eu vou nessa expectativa de que eu tô sempre necessitando, precisando de coisas, né? E aí, nesse lugar, eu sou extremamente carente, né? Eu tô como criança. Eu quero atenção 100% para mim. Então, toda essa pessoa só pode dar atenção para mim. É só para mim que ele pode olhar. É só para mim que ela pode olhar. É só para mim que ele pode dizer algo. É só para mim que ela pode dizer algo, entende? E aí, até que o outro me dá, né? E eu tô querendo que o quê? Que o outro me dê o suficiente. E na verdade, nesse lugar de carência, de insatisfação, de frustração, eu tô sempre nesse lugar de menos, eu tô sempre querendo mais, nunca é o suficiente, nunca é o suficiente. A pessoa, e ela vai me dando e eu vou querendo mais, cobrando, até que ela me dê, né, tudo, e mesmo assim nunca vai ser o suficiente, tá? Então, nesse lugar é que a gente precisa se colocar a serviço da vida, a gente precisa se colocar no nosso lugar, né? E se afastar dessas reivindicações, desses problemas, cuidando principalmente da nossa criança, cuidando daquilo que está aqui dentro, né? Do nosso interior, da nossa criança interior, daquilo que eu penso realmente, daquilo que eu sinto e da forma como eu vou agir a partir disso, né? Saindo desse lugar, dessas carências, dessas reivindicações, cuidando da sua criança e principalmente se tornando adulto dentro das relações. Para quê? Para que você se cuide, né? Existe, na próxima semana eu até vou falar sobre isso. Existe o que a gente chama dentro dos relacionamentos também, que eu não vou conseguir citar hoje, mas que eu vou deixar aqui para vocês, que é: quando eu falo de relacionamento também, existe algo que eu chamo de, né, na verdade, não sou eu que chamo, né, eu apenas trouxe aqui
que é o triângulo dramático de Karpman. O que é esse triângulo dramático? Ele gira em torno de um drama, ele gira em torno de problema. E na grande maioria dos relacionamentos e das relações, ele atua constantemente. Ele gira em torno de 3 papéis, que é o acusador. Eu já até coloquei aqui, mas eu vou falar depois na próxima live com mais calma. Eu vou abordar esse tópico com mais tranquilidade e vou trazer para vocês melhor sobre isso. Então, é o acusador, o salvador e a vítima. Eles, na verdade, na grande maioria das vezes, ele fica girando nesses 3 papéis, né? E esses 3 papéis, eles ficam, é interminável, porque é um conflito, é confronto, é briga o tempo todo. Por quê? Porque ele circula através de problema, né? Da culpa, né? Então, o acusador, ele tá sempre na postura de eu tô certo, você tá errado. Eu tô certo e você tá errado, então eu sou mais, você é menos, né? Eu tô certo, você tá errado e você fica aí, porque eu que mando, você cala a boca, você não fala nada. O salvador, ele tá sempre no papel de eu sou bom, eu sou bonzinho, então eu tô aqui para cuidar de você, eu tô aqui para fazer o que você quer, eu tô aqui para cuidar, né? De você, vem pra cá que eu cuido dos seus problemas, porque eu venho aqui, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do seu problema, eu vou solucionar isso pra você. Então, eu tô sempre nesse papel de salvador. E o terceiro papel é da vítima, né? Então, a vítima, ela é sempre impotente, inocente. Nossa, porque olha o que fizeram comigo. Olha, está vendo o que ele fez comigo. Olha que absurdo. Tá vendo como eu sofro? Olha, essa pessoa, ela faz tudo isso comigo. Olha, você percebeu como eu sofro, né, com esse lugar? Olha o que ele fez para mim. Como assim? Como é que você pode gostar dele? Como é que você pode gostar dela? Olha o que ela fez para mim. Ela me prejudicou. Ele me prejudicou. Ele me entendeu? Então é sempre nesse jogo de culpa, de problema o tempo todo. Então tá sempre nesses 3 papéis, girando, né? Então, dentro da família, dentro das relações, na grande maioria das relações é assim que acontece, né? Então fica girando em torno desse problema, né? De quem é bom, de quem é mal, de quem é ruim, de quem é o certo, de quem é o errado, de quem é do culpado e da vítima. Então, estou sempre aqui, né? Então, está sempre girando em torno de problemas e está sempre girando em torno da culpa. Mas, de qualquer forma, eu falo melhor para vocês na semana que vem, tá? Só para terminar, eu queria... Eu não separei nada aqui hoje, porque eu falei como eu já cheguei atrasada, já cheguei depois. Não consegui separar nada para mostrar, para trazer para vocês, mas de qualquer forma eu vou improvisar aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Bom, vamos lá. Eu tô aqui, eu vou usar essas canetas para exemplificar. Então, vamos lá. Eu tô falando de 3 papéis, certo? Acusador, vítima e salvador. Aqui tá sempre em cima o acusador e o salvador, são sempre maiores. A vítima tá sempre aqui, né? No lugar menor, de coitadinho, de inocente, de vítima. Olha como eu sofro. Para quê? Para que, principalmente, alguém venha cuidar de mim. Alguém faça isso por mim, alguém cuide dos meus problemas, alguém carregue os meus problemas, alguém faça por mim algo, entende? Então, eu queria que você, aqui para terminar essa live, fizesse aí na sua casa esse pequeno exercício. Pega aí qualquer coisa, eu peguei aqui caneta, né? Mas você pode usar, de repente, a tampinha da caneta, né? E aí, eu quero que você coloque aí, primeiramente, né? Coloca aí os 3 papéis, né? Vítima, acusador, enfim. Coloca você, né? Então, você,
né? Dentro do relacionamento, dentro do seu relacionamento com o seu marido, qual que é o lugar que você mais fica, né? Dentro esses, né? Então, coloca lá, né? Põe lá no papel. Qual é o... Ou você pode escrever também, né? Qual é o lugar que eu mais fico? Então, se eu tô aqui mais como vítima, se eu tô aqui mais como salvador, se eu tô aqui mais como acusador, né? Enfim. E aí você coloca, eu em relação ao meu marido, qual é o lugar que eu fico, certo? Eu em relação ao meu marido, qual é o lugar que eu fico? Tá. Tem alguém que fica neste outro lugar? Quem é que fica nesse outro lugar, né? Eu em relação a ele. Então, tem eu e o meu marido, ele tá aqui, certo? Ou ainda, vou propor uma outra coisa. Pega lá, você e a sua criança. Onde fica você e onde fica a sua criança? E onde fica o seu marido, certo? Em que lugar que você fica? Ah, minha criança fica aqui. Ah, eu fico aqui. Ah, meu marido fica aqui. E eu fico aqui, beleza? Ou eu fico aqui, a minha criança fica aqui e o meu marido fica aqui. Ok, também uma outra situação. Então, dessa forma, você vai descobrir como é que a sua criança está, como é que você está dentro dessa relação com o seu marido, né? Se a sua criança está aqui junto com você, se a sua criança está longe de você, se a sua criança está perto do seu marido, né? Está grudado com o seu marido, mas longe de você, enfim, para você evidenciar, para você descobrir aonde é que está você, aonde é que está a sua criança, aonde é que está o seu marido, tá? E nesse lugar, né, existe o quê? Para você ter consciência de que lugar você está ocupando na sua vida hoje, né? Então, um outro exercício que eu vou propor também, e eu acho que seria extremamente interessante, você também, principalmente para você, coloca aí, pega uma tampinha de caneta, sei lá, uma tampinha de garrafa, qualquer coisa que você possa identificar. E você coloca em algum lugar que você possa identificar aonde está você e aonde fica a sua criança, né? Ela tá longe de você, ela tá perto de você, ela tá mais próxima de quem, né? Certo? E você em relação ao seu marido, onde você tá? Você tá perto dele, grudada? Você tá longe dele, né? Você tá de frente, você tá afastado? Para quê? Para você tomar consciência de como tá a sua relação. Primeiro, com você com você, né? Você e a sua criança, e você com o seu marido, com o seu parceiro, com a sua parceira, tá bom? Para você tomar consciência, principalmente do que pode estar atrapalhando, já que eu coloquei aqui algumas questões que te atrapalham dentro da sua relação, tá bom? Que é você, né, que pode estar acontecendo de situações, emaranhamentos que você carrega lá do passado, que talvez ainda você não tenha tido consciência da sua criança interior, né? De você, de repente, estar disputando em conflito com seu marido, né, nesse lugar de conflito. Então, para que você tome consciência de que aonde você está em relação ao seu marido, aonde você está em relação à sua criança, né? E aonde você também está em relação à sua mãe, aonde você está em relação ao seu pai. Isso é extremamente importante para você saber quem é que está perto de você. Quem é que está perto do seu marido? Quem é que está perto da sua criança, né? Aonde está você, onde está seu marido, onde está a sua criança e aonde estão os seus pais. E aí você vai ter consciência de aonde você está e quem está mais próximo de você aí hoje na sua vida atual. Beleza? Combinado? E eu quero saber
Quando vocês realizarem esse exercício, me conta como é que foi para você visualizar isso, como é que foi você entrar em contato com isso, qual foi a sua percepção em relação a isso, o que você descobriu, o que você percebeu, o que caiu a ficha, o que você soube a partir disso, ok? Então é isso, pessoal. Eu encontro vocês semana que vem com mais uma live, né? Trazendo para vocês conhecimento, expandindo a consciência, expansão, pessoal, expansão e não contração. Então a gente expande, a gente leva isso para um lugar melhor, a gente leva para mais pessoas, tá bom? Eu conto com vocês para compartilhar essa live, para dividir, para compartilhar com o maior número de pessoas, que assim como você, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida de outras pessoas, tá bom? Então, um beijo carinhoso, espero você semana que vem na próxima live e conto com você para compartilhar aí esse conhecimento para outras pessoas também se beneficiarem assim como você, tá bom? Então, gente, até lá. Tchau, tchau.